Oi lá, tudo bem? Vamos dar prosseguimento na playlist do Estude Viva, hoje com o capítulo 17. E ele se baseia, o capítulo 17, no Evangelho, capítulo 10, item 16, que fala sobre a indulgência. Em algum momento aí eu vou botar o card para remeter a esse vídeo que nós vamos publicar, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre indulgência. E sobre a questão 943 do Livro dos Espíritos, que é a seguinte: donde nasce o desgosto da vida que, sem motivo plausível, se apodera de certos indivíduos, tá? Sem motivo plausível, viu, gente? Não é por causa de doença, por causa de obsessão, não, é sem motivo nenhum, tá? Porque tem que ver, né? Isso aí. Vamos lá. A resposta da falange é: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ou seja, o trabalho é um passatempo, né? E quando você faz o que gosta e aquilo para qual é a sua aptidão, o trabalho não pesa, né? O trabalho é um prazer. Isso já era dito na época de Kardec, muito embora Kardec seja de um tempo em que o trabalho ele sempre foi considerado um fardo, né? Trabalho, a própria palavra trabalho vem de tripalium, que é um instrumento de tortura. Se você vê a cultura dominante, né, católica, apostólica, romana, bíblica, judaico-cristã, vem do trabalho sendo colocado como o primeiro castigo que Deus colocou ao homem. Quando Adão e Eva, né, desobedecem, ele vai trabalhar com seu suor, fabricar seu pão. Então, o trabalho sempre foi visto como uma tortura, como um fardo, como penoso. E nós estamos na época de Kardec, num momento em que o liberalismo está, né, dominando. Estávamos logo depois da Revolução Francesa, em plena Revolução Industrial, e havia uma necessidade muito grande de quebrar essa lógica do trabalho como sofrimento. Kardec era um liberal, Kardec era um positivista do seu tempo, né? E tanto que ele coloca tudo isso na codificação, propriedade privada, e a dignificação do trabalho fazia parte, né? Você tinha que convencer aquele camponês que sempre trabalhou ao sol, em ambiente externo, e trabalhava quando o sol nascia até o sol se pôr. Que de repente, por exemplo, no verão ele trabalhava mais, no inverno trabalhava menos, né? Sempre nos ciclos da natureza. De repente você tem que convencer esse camponês que ele tem que vir para uma cidade, trabalhar confinado dentro de uma fábrica, com a luz elétrica, 16 horas por dia, para ganhar um mínimo só para comer. E tendem o trabalho ideológico que tinha que ser feito para que o ser humano achasse que trabalho é legal. Olha bem o trabalho ideológico que foi feito. O primeiro deles foi criminalizar o ócio, né? Então, a pessoa que não queria submeter a essas condições para trabalhar, ela incorria no crime de vagabundagem. E nós temos até hoje esse delito aí, né? Então, tirando essa parte histórica, mas contextualizando por que essa pergunta está aqui, por que está dessa forma, vamos lá, né? Quando você faz, né, um trabalho útil, que é o que ele diz aqui, para aquele que usa das suas faculdades com um fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, olha a falange do Espírito da Verdade deixando bem claro isso. O trabalho nada tem de árido
E a vida se escoa mais rapidamente, porque para um escravo ou para quem está trabalhando 16 horas por dia confinado numa fábrica fazendo a mesma coisa, porque era esse o serviço, né? O trabalho era árido e a vida demorava a passar. Então, ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com um fito de felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Ou seja, a Falange do Espírito da Verdade, ela coloca que o desgosto da vida, ele estava intimamente ligado a você trabalhar em algo que você não gosta, obrigado pelas circunstâncias de sobrevivência, ou pelo ócio. Pelo ócio, por quê? Porque você não encontraria nada que você pudesse fazer que lhe desse amor à vida, um objetivo, um sentido à vida, né? Então, uma vida sem sentido, para que viver? Você entra no parafuso. Por aí você vai lá. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Se você não está passando fome, então está saciado, está ocioso, não precisa trabalhar, ou seja, você é rico, ou tem quem o sustente, e está vivendo só na matéria, a vida é completamente sem sentido. E aí, do nada, a pessoa simplesmente começa a entrar em desgosto da vida, né? É diferente aqui, não vamos confundir isso aqui, gente, com uma depressão que tem um fundo de doença, tá? Ou uma obsessão. São coisas distintas. A pergunta é clara, tá, Arnaldo? De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivo plausível, se apodera de certos indivíduos? Então, com base nisso, vamos embora agora sim para o vídeo, né? Já tomei 6 minutos, 7 quase, do tempo do vídeo. Com isso, vamos lá. Acidentados da alma, texto de Emmanuel sobre a indulgência e sobre o desgosto da vida. Compadece-te do caído em moléstia ou desastre, que apresentam no corpo comovedoras mutilações. Vou voltar porque eu gaguejei. Compadeces-te dos caídos em moléstia ou desastre, que apresentam no corpo comovedoras mutilações. Inclina-te, porém, com igual compaixão para aqueles outros que comparecem diante de ti por acidentados da alma, cujas lesões dolorosas não aparecem. Então, veja, é muito fácil a gente ter compaixão, pena, solidariedade, dó, seja o que for, daquele que é aleijado do corpo, daquele que é doente do corpo, aquele que está sobre uma cama com uma doença terrível. Então, o que ele está pedindo é tenha essa mesma compaixão, essa mesma paciência, essa mesma boa vontade com quem tem uma doença na alma. Na alma. Além da posição de necessitados pelas chagas ocultas, ou seja, você não sabe quais são as chagas, as feridas que ela está trazendo ali dentro, de que são portadores, quase sempre se mostram na feição de companheiros menos atrativos e menos desejáveis. Ou seja, o comportamento deles geralmente é repulsivo. Ou são pessoas irascíveis, ou são pessoas reclamonas, ou são pessoas negativas, ou são pessoas que estão sem gosto pela vida, né? Jogadas num canto, às vezes até sem higiene. Essas pessoas normalmente a gente repele, tá? Surgem pessoalmente bem postos, estadiando exigências ou formulando complicações. No entanto, bastas vezes trazem o coração sob provas difíceis. Espancam-te a sensibilidade com palavras ferinas. Contudo, em vários lances da experiência, são feixes de nervos destrambelhados que a doença consome. Revelam-se na condição de amigos, supostos ingratos, que nos deixam em abandono nas horas de crise, mas em muitos casos são enfermos de espírito, que se enviscam inconscientes nas tramas da obsessão. Acolhem-te o carinho com manifestações de aspereza, todavia estarão provavelmente agitados pelo fogo do desespero. Lembrando árvores benfeitoras,
quando a praga as dizima. São delinquentes e constrangem-te a profundo desgosto pelo comportamento incorreto. No entanto, em múltiplas circunstâncias, são almas nobres, tombadas em tentação, para as quais já existe bastante angústia na cabeça atormentada, que o remorso atenaza e a dor suplicia. Gente, eu estou lendo isso aqui, eu estou me vendo, tá? Eu vou contar o meu caso para ilustrar esse ponto aqui do Emmanuel. Não te digo que aproves o mal, sob a alegação de resguardar a bondade. A retificação permanece na ordem e na segurança da vida, tanto quanto vige o remédio na defesa e sustentação da saúde. Age, porém, diante dos acidentados da alma, com a prudência e a piedade do enfermeiro que socorre a contusão sem alargar a ferida. Restaurar sem destruir, emendar sem proscrever. Não ignorar que os irmãos transviados se encontram encarcerados em labirintos de sombra, sendo necessário garantir-lhes uma saída adequada. Em qualquer processo de reajuste, recordemos Jesus que a ensinar servindo e a corrigir amando, declarou não ter vindo à terra para curar os sãos. Esses acidentados da alma, posso dizer que eu sou uma. Agora em tratamento, já saí da fase crítica. Mas eu sou portadora de síndrome de burnout. Em alguns vídeos eu já falei sobre isso. Muita gente não sabe o que é o burnout. O burnout, ele é uma síndrome, ou seja, ele é um conjunto de outras coisas, de doenças, digamos assim, patologias. Então, dentro do síndrome de burnout, você tem a ansiedade, você tem o pânico, você tem a depressão, você tem diversas coisas, né? Traumas. Não cabe aqui eu dizer como eu cheguei na síndrome de burnout, mas cabe eu dizer como eu fiquei. Quando eu fui diagnosticada, como eu estava. Então, primeiro, eu tinha rompantes de ira. Para vocês terem uma ideia, eu capinei o meu terreno. Não é pouco, não é pequeno, não é grande, não é um sítio, mas é um terreno aqui. Em 10 minutos, com a enxada, numa crise de ira. O psiquiatra chegou para mim e disse assim: ainda bem que você não estava de frente, né? Com as pessoas que você está com problema. Você fica muito nessa fronteira O burnout é uma fronteira nervosa que ou você mata ou você morre, dependendo da circunstância em que você está. A probabilidade de suicídio é muito grande no burnout se você não trata. Bom, então nesse início, né, eu estava insuportavelmente ansiosa. Eu não tinha controle, isso que eu estou fazendo aqui, de falar, não. Eu falava assim, chorando. Às vezes eu ficava 2, 3 dias prostrado, olhando para o teto. Eu fiquei 3 meses nessa condição, de ficar sentada, deitada, sem nada fazer, só chorando, chorando, as lágrimas saindo, sem ver sentido mais para continuar vivendo. Porque parece que a gente está lambendo ferida, não é? Eu estou falando isso para mostrar o quadro interno em que eu me encontrava e o que eu fazia, né? Não porque eu quisesse fazer, mas era o estado em que eu estava. Eu era uma pessoa extremamente desagradável de conviver. Graças a Deus eu moro sozinha com meus cachorros, mas nessa época eu ainda convivia com algumas pessoas e também pelas redes sociais, né? A gente tem muita gente. Eu perdi muitos amigos nessa época. É aí que vai entrar, né? A mensagem do Emmanuel. Talvez eu fosse uma dessas pessoas que diz hoje, né? Eu dizia, talvez antes do burnout, muita gente que fala assim, se afasta de gente tóxica, distância de gente negativa.
E eu me peguei vendo o que é isso, as pessoas se afastarem de você porque você é a pessoa tóxica, porque você é a pessoa negativa. E no momento em que o que mais você está precisando é de acolhimento. A pessoa que está em depressão, ela precisa de acolhimento. A pessoa que está em sofrimento da alma, ela precisa de acolhimento. E, curiosamente, eu tive uma amiga psicóloga. Ela me mandou um texto que me colocava abaixo dos vermes. Por causa de uma brincadeira que eu fiz. Eu estava tão assim, ácida, que qualquer brincadeira que eu fizesse, mesmo que eu não tivesse a intenção de ofender ninguém, acabava a pessoa se sentindo ofendida. E eu fiz uma brincadeira qualquer com ela e ela se sentiu ofendida. E ela me mandou pelo menos ela fez isso em off, não fez isso em público, né? Me mandou um texto, né? E ela postou muito, é psicóloga ela. Afaste gente tóxica, afaste gente negativa. Ela deve estar desempregada, né? Porque psicólogo que só quer trabalhar com gente positiva, talvez esteja trabalhando com criança, não sei. Bom, de qualquer modo, a amizade está bem abalada, né? Para mim, até hoje, é difícil lembrar que essa pessoa, no momento em que eu mais precisei de um amigo, ela fez isso. E estou abrindo o coração aqui mesmo. A gente tem que perdoar, perdoa, eu gosto dela, não tenho desgosto dela, mas eu não esperava que, por ela ser psicóloga, ela tivesse mandado um texto tão para quem estava na situação que eu estava, né? Digamos assim, se eu não tivesse a firmeza espiritual que eu tenho, um texto daquele poderia ter me jogado no suicídio. Para vocês verem a responsabilidade que você tem quando se depara com um doente da alma. Tá? Aqui não é para me fazer de vítima. Eu sei que eu estava com um comportamento insuportável. Insuportável. Completamente insuportável. Mas eu fiz o tratamento, né? Uma das coisas da minha terapia era esse vídeo aqui. Eu poder falar, eu poder ler coisas positivas e trocar com as pessoas o que isso estava mexendo comigo. Fazia um tempo que eu não falava dessa doença com vocês, né? Porque nesse momento aqui ele tocou, né? Nesse momento em que nós precisamos muito ser acolhidos. Então, em vez de você dizer que se afasta de pessoas tóxicas e de pessoas negativas, né? Que é longe de você, não, acolha, acolha. É muito fácil você ser amigo de uma pessoa que não te contraria, que quando a pessoa é boazinha. Amigo mesmo, você vê na hora que essa pessoa precisa de você, que ela precisa do seu conselho, que ela precisa do seu carinho, que ela precisa da sua presença, que ela precisa pelo menos que você faça vista grossa a alguma coisa. A partir desses momentos, dessas coisas que eu sofri, eu passei a ter um novo olhar. Eu nunca mais falei isso de se afastar de pessoas negativas, pelo contrário. Eu digo, venham a mim, todos vocês que se encontram, né, negativos, podem vir a mim. Eu vou saber te ouvir, eu vou saber te olhar, porque eu sei o que você está sentindo. E agradeço a Deus ter me dado essa doença para que pudesse exercer essa empatia, porque eu não tinha. Não tinha. E hoje eu estou me colocando como exemplo para que você que está aí não cometa uma injustiça com uma pessoa do seu círculo de amizade, familiar, do seu círculo de afeto que esteja hoje tendo um comportamento insuportável. Acolha essa pessoa. Ela não está precisando ser escorraçada da sua vida. Tá certo? Mandei meu recadinho para outra que estava aqui também, desde ó. Aspectos da dor. Gente, eu fiz hoje o vídeo da indulgência, olha. Vocês veem quanto a gente precisa disso tudo aqui. É o dia todo a gente tendo que vigiar o que fala, o que pensa, o que sente, como age.
Vamos para André Luiz? Aspectos da dor. Os soluços de dor são compreensíveis até o ponto em que não atingem a fermentação da revolta. Porque depois disso se convertem todos eles em censura infeliz aos planos do céu. Muito bonito o que o André Luiz está dizendo, mas na síndrome de burnout, essa ira é uma ira acumulada. Até hoje eu trabalho ira, raiva, impaciência e rompantes na minha terapia, porque era uma coisa que até hoje me assusta. Você não, né? De repente você explode. Então, hoje eu estou bem melhor, já tenho mais distanciamento das coisas, já sei reconhecer quando está vindo aquele excesso de ira. Mas tem componentes da alma, mas também tem os componentes físicos, como altos e baixos da glicemia, como a tireoide, né? Como é que é o nome disso? Das glândulas, né? Hormonal. Então, existem coisas que te fazem, às vezes, chorar de revolta. Não, chorar de raiva. Você está segurando aquela raiva que você não soltou no momento, que, né, por uma questão de civilização, você tem que segurar esses seus lados instintivos e você acaba soltando por lágrimas, sem que isso seja uma revolta contra Deus. Mas André Luiz está dizendo que toda lágrima de raiva é uma revolta a Deus. Vamos ver, né? Pode ser que eu que não esteja conseguindo enxergar isso ainda. A enfermidade jamais erra o endereço para suas visitas. Eu concordo com isso plenamente. Como eu disse, hoje eu agradeço a enfermidade por várias coisas. Primeiro, porque eu fui fazer terapia, coisa que eu nunca tinha feito, psicoterapia. Eu amo fazer. Eu recomendo a todo mundo que faça, mesmo que não esteja doente, fazer psicoterapia para autoconhecimento é uma coisa maravilhosa. Segundo, que a enfermidade ela trabalha o seu lado de empatia, ela te torna mais suscetível à compreensão da dor alheia. As lágrimas, em verdade, são iguais às palavras. Nenhuma existe destituída de significação. Então, às vezes, a pessoa não está falando nada, mas tudo que ela queria falar está saindo pelo olho. Nós temos verdadeiros oceanos dentro da gente. Oceanos que vertem pelos olhos. Somente chega a entender a vida quem compreende a dor, é o que eu acabei de falar. A dor e o sofrimento, eles, sendo bem compreendidos, eles são grandes mestres, né? Nos fazem ter empatia com a dor alheia, nos fazem ter uma nova compreensão de nós mesmos e da nossa vida, do nosso papel aqui na Terra. São grandes mestres, tá? E realmente, se você não aprende pelo caminho legal, é o melhor mestre que tem. A evolução regula também o sofrimento das criaturas e nelas se evidencia mais superficial ou mais profunda, conforme o aprimoramento de cada uma. Então, o sofrimento ele é regulado pela evolução de cada um. A dor todo mundo passa. Quanto mais evoluído, menos sofrimento. Ainda que tenha dor, vide Jesus, que suportou uma dor que nenhum ser humano conseguiria suportar. Não só as dores morais, da traição, do achincalhe, da humilhação, de tudo. Com a dor física, do flagelo, da coroa de espinhos, né? Você imagina aquela madeira crua, cheia de farpa, ele tendo que carregar aquilo, esfregar aquilo nas feridas das costas, depois pregado com coisa no meio da mão. É uma dor indizível, né? Então, só um espírito muito evoluído conseguiria suportar esta dor sem sofrimento. Sem sofrimento significa dizer assim, Pai, perdoa-lhes. Eles estão fazendo isso comigo, mas não sabem o que fazem. Eles estão me causando muita dor, mas o sofrimento vai ser todo deles. Só um espírito no quilate evolutivo de Jesus poderia fazer isso, né? Ou os primeiros cristãos que iam cantando, né, para as arenas de suplício. Se você pretende vencer,
não menospreze a possibilidade de amargar algumas vezes a aflição da derrota como lição no caminho para o triunfo. Sim, o caminho para o triunfo, ele não é linha reta e é pavimentado em lágrimas. O próprio Emmanuel, esse texto é do André Luiz, mas o Emmanuel ele diz o seguinte: o caminho da perdição a gente faz sorrindo, alegre, bebendo, comendo em festa. Pense bem nisso. Né? O caminho da evolução ele é o caminho do quê? Da renúncia, do sacrifício, de servir mais do que ser servido. Então, geralmente, esses atributos num planeta como o nosso, eles estão envoltos em dor, envoltos em sacrifício, envoltos em sofrimento, certo? Portanto, você tem que ter já dentro da... Bom, se eu quero triunfar, eu tenho que saber que eu vou ser derrotada várias vezes. Tanto pelo nível material, né? Pensando que eu estou triunfando materialmente, eu vou ter, por exemplo, em vez de ter uma vida rica, né? Você ser frustrado numa ambição qualquer material, ou num casamento que você queria que fosse feliz, não é. Ou também a derrota contra o ego mesmo, contra todas as ilusões, que a gente é muito iludido nessa terra. Eu estou preparando um estudo do André Luiz só sobre ilusão, tá? Bom, aprende melhor quem aceita a escola da aprovação, porquanto sem ela os valores da experiência permaneceriam ignorados. Então, o próprio sofrimento, ele vai deixando você mais... Trabalha mais o bife, entendeu? Ele bate a carne vai ficando mais macia. E você começa a ver que é preciso isso para você ficar mais terno, para você ficar mais carinhoso, para você ficar mais atento ao outro. Você dizer assim, cara, eu sei o que aquela pessoa ali está sentindo, eu já passei por isso aí. Eu hoje, né, 57 anos, eu consigo ter esse olhar para várias pessoas e dizer isso. Ah, eu sei o que essa pessoa está sentindo. E ter a ternura por ela, né, de dizer, vem cá, eu sei o que você está sentindo, se precisar, estou aqui, tá? Posso te ouvir, eu vou saber o que você está falando. Quando eu era garota, não tinha esse olhar, não. Não tinha. Aliás, meu olhar, ele foi era sempre assim, né? Daqui até o umbigo, do umbigo para volta, assim, né? Aí você vai subindo ele, né? Envelhecer nada mais é do que erguer a cabeça e ver que o seu olhar não pode ficar só no umbigo. A dor não provém de Deus. A dor não provém de Deus. De vez que, segundo a lei, ela é uma criação de quem a sofre. Então, a dor é o filho feio que não tem pai, né, filho? É aquele que ninguém quer assumir. A dor nada mais é do que resultado das nossas próprias escolhas. Logo, vamos saber olhar para a dor, vamos saber olhar para o outro, vamos tentar ser mais acolhedores, menos julgadores. E vamos buscar, né, na vida, levar essa vida com maior leveza, no sentido de encontrar um trabalho que agregue a sua alma, que você se sinta um ser humano mais pleno, que você não seja só um produtor de riqueza para os outros, que tenha sentido, aquilo que você está fazendo tenha um sentido. Não é só, eu sou um pescador e estou ali pescando peixe. Não. Dê um sentido, eu estou alimentando pessoas. Pessoas precisam do meu peixe para comer, né? Se você está aí fazendo suas entregas, vocês, olha, do delivery, se algum de vocês estiver me assistindo, sem vocês eu não seria nada nessa pandemia, tá? Vocês foram o meu contato com a vida. Então, vocês não são entregadores. Vocês hoje estão sendo o contato dos confinados com a vida, tá bom? E assim vão recebendo a minha gratidão todos os trabalhadores que estão aí, os profissionais de saúde, todos que estão se arriscando para que eu possa ficar confinada. E a todos que estão se expondo desnecessariamente,
eu peço um pouco mais de consciência. Fiquem com Deus.